A paz do Senhor para você, meu irmão e meu amigo que está aqui conosco neste vídeo do canal Osiel Biblista. Mais uma vez aqui com você, irmão Osiel Dias, tentando trazer de uma forma simples e descomplicada várias curiosidades e explicações a respeito da Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, o livro dos livros, o livro da capa preta. E neste vídeo aqui eu quero entrar na questão a respeito da glória da segunda casa. Casa, neste caso aqui, é templo. Será que a Bíblia realmente diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira? De quantos templos nos fala a Bíblia? Qual foi o primeiro templo da história dos judeus lá em Israel? Qual foi o segundo templo a ser construído pelos judeus? Existe mais quantos templos além desse primeiro e do segundo? Essa e outras questões vamos tratar um pouco aqui nesse vídeo de hoje. Amém? Antecipadamente eu quero pedir para você que ainda não é inscrito nesse canal, para você me ajudar neste projeto de divulgação do ensino da palavra de Deus. Como você vai me ajudar? Se inscrevendo, você vai compartilhar para demais pessoas, para a família, para a sua igreja, para grupos, e deixa seu joinha lá no finalzinho caso você goste desse vídeo. Amém? Não esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, pois ele é muito importante para mim. Deus abençoe a você e vamos ao assunto deste vídeo. Estou aqui com algumas anotaçõezinhas neste meu papel. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui para você é a respeito dos templos. Os templos lá de Israel, de Jerusalém, ali da nação daquele povo judeu. Qual foi o primeiro templo a ser erguido lá em Israel para a adoração do Senhor Deus, o único Deus, Jeová? O primeiro templo ele foi construído pelo rei Salomão, mais ou menos ali 1000 anos antes de Cristo. Você pode ver ali o início da construção deste templo em 1 Reis 6:1, fala ali do ano exato que começou a ser construído o primeiro templo da nação de Israel, que os judeus construíram ali em Jerusalém para se reunirem e adorar ao Senhor, seu Deus. Uma menção deste templo é citada lá em Daniel, capítulo 5, versículo 3, ali quando o rei Belsazar estava reunido com o seu povo ali naquela festa, e ele pediu para que trouxesse as taças e alguns utensílios que havia sido trazido pelo seu pai Nabucodonosor de Israel para a Babilônia na ocasião do exílio. E ali quando ele fala a menção das taças, os utensílios do templo, ele está falando ainda deste templo aqui de Salomão, que foi construído mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. E este templo ele foi destruído pelo próprio rei Nabucodonosor, quando levou todo o povo de Israel cativo para a Babilônia, no ano de 586 a.C. Ali aconteceu a destruição de Jerusalém e a destruição total deste primeiro templo que foi construído por Salomão. E a Bíblia diz que na ocasião da inauguração daquele templo, a glória do Senhor desceu naquele lugar. O que é glória? Glória é forte luz, é resplendor, é o brilho, é a presença de Deus aqui na terra, no meio do seu povo. E quando eles estavam inaugurando aquele templo, a Bíblia diz que a glória foi muito grande, tão intensa, aquela fumaça, aquela nuvem ali dentro do templo, tão intensa, que os próprios sacerdotes não conseguiam ficar ali dentro, realizando ali aquele culto, aquela celebração de inauguração daquele templo. Realmente foi uma grande glória naquele primeiro templo. O segundo templo, lembrando que esse primeiro, como eu já falei, foi destruído no ano 586 a.C., e o segundo templo ele foi reerguido depois do cativeiro, depois que o povo de Deus retornou de Babilônia para Israel. Zorobabel foi o responsável pela construção do segundo templo na nação de Israel. Podemos ver uma referência sobre o início ali da construção desse templo, lá no livro de Esdras, capítulo 5 e versículo 2, você vê ali o início
da construção deste segundo templo, que é a segunda casa de Israel. O próprio Jesus Cristo, ele esteve neste templo. Você pode ver ali em Mateus 24 e versículo 1. Jesus esteve ali dentro daquele templo pregando o evangelho, fazendo discurso. Teve aquela ocasião quando ele vinha saindo, que os seus discípulos mostraram ali toda aquela estrutura, aquela beleza arquitetônica daquele templo. E Jesus foi logo lançando uma profecia dizendo que dali não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Mas este templo que Jesus esteve dentro é o mesmo templo que foi construído por Zorobabel, que é o segundo templo da história da nação do povo judeu. Lá em João, capítulo 2, versículo 20, faz também uma menção sobre este templo, lembrando que ele foi construído por Zorobabel, mas ele recebeu uma grande ampliação ali, uma grande reforma feita por Herodes Magnum, porque são vários Herodes, pois a palavra Herodes é apenas um título, como César, Faraó. Mas o Herodes que fez a reformulação, a ampliação, deixando ele mais bonito, mais luxuoso, esse segundo templo, foi Herodes Magno. Lá em João 2:20 faz uma menção, quando os fariseus dizem para Jesus que há 46 anos aquele templo tinha sido erguido, durante 46 anos, porque ainda não tinha terminado ainda toda a sua reforma. Jesus deveria estar ali com 30, 31 anos de idade, então isso significa que essa reforma de Herodes iniciou-se 15 anos antes de Jesus nascer e ainda estava sendo concluída. Então, este templo aqui, que estava demorando ainda 46 anos para ser reformado, é o mesmo que Zorobabel começou a construir ali mais ou menos 500 anos antes de Cristo, que é o segundo templo. E ali era realizado os sacrifícios dos judeus, e o próprio Jesus, que era a glória de Deus aqui na terra, esteve naquele templo pregando o evangelho, ensinando as escrituras. Então, por isso que é dito que a glória dessa segunda casa seria maior do que a da primeira, porque o próprio Jesus esteve nele. Mas, realmente, a Bíblia diz que a glória do segundo templo, ou seja, da segunda casa, seria maior do que a glória do primeiro templo, que é a primeira casa, o templo erguido por Salomão. A Bíblia diz isto? Não. A Bíblia não fala. Como assim, irmão Ozel? Eu já ouvi tanto falar nisso. Não. A Bíblia não diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Como assim, irmão Ozel? Vamos analisar a Bíblia Sagrada. Pegue aí a sua Bíblia, um papelzinho, uma caneta ali para fazer suas anotações, como eu sempre gosto de dizer, e vamos lá para o profeta Ageu, livro do profeta Ageu. É o antepenúltimo livro do Velho Testamento. Vem ali Ageu, que é o antepenúltimo, depois vem Zacarias, que é o penúltimo livro do Velho Testamento, e, por último, Malaquias. Então vamos lá ao penúltimo livro, o antepenúltimo livro do Velho Testamento. Livro do profeta Ageu, capítulo 2 e versículo 9. Vamos ler e prestar bem atenção direitinho nesse versículo, que você vai ver que a Bíblia não está dizendo que a glória da segunda casa, ou seja, do segundo templo, seria maior do que a do primeiro templo, que foi o templo de Salomão. Vamos conferir? Ageu 2 e 9. Acompanhe direitinho o que está escrito. Vamos lá. Versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor. Prestaram atenção em alguma diferença aí? Vamos ler novamente. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Primeiro, a Bíblia não está dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Veja, a Bíblia está dizendo bem claro, a glória desta última casa será maior que a da primeira. Irmão Ozel, e aquele segundo templo ali, construído por Zorobabel e reformado por Herodes Magno, não foi o último, já que até hoje não tem outro templo lá em Jerusalém? Não, ele foi o segundo templo, porém não foi o último. Ainda haverá um terceiro templo que será erguido em Israel. E é aqui que nós vamos entrar nesse ponto.
Antes, eu quero fazer uma observação do porquê que as pessoas tanto citam a glória da segunda casa será maior que a da primeira, se na Bíblia está escrito bem claro que é a glória desta última casa e não da segunda. Por quê? Bom, alguém deve ter lido ali um pouco desavisado, sem prestar atenção, e não prestou atenção que estava dizendo a última, e pensou que seria a segunda, e deve ter comentado, espalhado. E por causa de um hino bastante conhecido, um hino bem cantado, tenho certeza que você conhece ele, você já pode ter cantado ele na sua igreja, já deve ter ouvido do seu som no celular, já deve ter acompanhado por algum conjunto da igreja. Ele é bastante conhecido, um hino bem bonito, que diz: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Então, o compositor desse hino, desavisado, deve ter ouvido de uma forma diferente, e ao invés de dizer a última casa, ele disse a segunda. Então, esse hino bem popular, bem conhecido no Brasil, foi que fez com que essa frase tanto se popularizou, mas na Bíblia não está dizendo assim. Então, qual é esse terceiro templo, irmão Osiel? A Bíblia diz que logo após o arrebatamento da igreja, vai se iniciar ali um período de 7 anos de grande tribulação. E durante esse período da grande tribulação, haverá um terceiro templo que será erguido lá na nação de Israel. Onde podemos ver na Bíblia menções sobre este templo? Você pode acompanhar lá em Daniel, capítulo 9, versículo 27, que diz que os sacrifícios e as ofertas de manjares serão impedidas de ser realizadas neste templo, porque o anticristo vai impedir. Ali está fazendo uma menção deste terceiro templo, que também é conhecido como o templo do anticristo. E você vê lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, também fala, dizendo que o anticristo, ou o iníquo, vai entrar neste templo, vai se sentar ali no trono, profanar aquele templo, ostentando-se, dizendo ser Deus, querendo ser Deus, ele vai sentar ali e vai profanar aquele templo. Por isso que ele vai ficar conhecido como o templo do anticristo. Lá em Apocalipse, capítulo 11, versículos 1 e 2, também faz a menção deste terceiro templo, o templo da grande tribulação, que também é conhecido como o templo do anticristo, porque ele vai se assentar no trono dele e profanar aquele lugar, porque ele vai dizer que ele é Deus, ele vai querer ser Deus e querer adoração para si naquele lugar. Ali em Apocalipse, na visão de João, Jesus manda ele pegar ali uma cana de medir, uma vara, como se fosse 1 metro, e medir ali toda a metragem daquele templo. Então, esse templo que você vê ali em Mateus, ou melhor, em Daniel 9, 27, 2 Tessalonicenses 2 e 4, Apocalipse 11, versículos 1 e 2, é o terceiro templo de Israel, o templo que estará erguido durante a grande tribulação, o templo que o anticristo vai profanar, sentando em seu trono, exigindo para si adoração, dizendo-se ser Deus. Não se sabe ao certo se esse templo será erguido ainda antes do arrebatamento da igreja, ou seja, antes do início do período de 7 anos da grande tribulação, ou durante. O certo é que sabe-se que durante o decorrer dos 7 anos, este templo estará de pé. Então, irmãos, quer dizer que esse é o último templo, é a segunda casa, ou melhor, é a terceira casa, é a última casa. Quer dizer que ele é que vai ter a glória maior do que a da primeira casa, do primeiro templo lá construído por Salomão? Não, ainda não é este. Este templo ele será destruído ali no finalzinho da grande tribulação, quando ocorrerá a guerra do Armagedon, que muitos historiadores costumam dizer, muitos teólogos, estudantes bíblicos, dizem que será a terceira guerra mundial, porque todas as nações vão se reunir contra Israel, vão atacar Israel, e se não fosse uma intervenção de Cristo, quando ele retornar já com sua igreja para ajudar Israel, a destruição seria total. Então este terceiro templo ele será profanado pelo anticristo e será destruído no final da grande tribulação. Então ainda não é ele o último templo, a última casa que receberá a glória maior do que a do primeiro templo. Então haverá um outro templo, irmãos? Sim, a Bíblia fala em um quarto templo que existirá lá em Jerusalém, na nação de Israel. Onde a Bíblia pode nos falar desse templo? 1
Primeiro você vai lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 40, até o restante do livro, até o capítulo 48, Ezequiel 40 até o capítulo 48, o decorrer ali dos últimos capítulos, você vai ver que ali está fazendo uma menção claríssima sobre esse templo. Deus mostrando ali em visão para o seu profeta Ezequiel toda a dimensão, toda a estrutura, toda a medida, toda a modelagem, todas as câmaras e divisões daquele templo. Aquele templo ali do profeta Ezequiel, ele nunca existiu. Ele não é o templo de Salomão e nem é o templo do período da grande tribulação. Ele é um templo futuro. E quando esse templo vai estar aqui na terra? Ele vai estar aqui na terra depois ali do período da grande tribulação, quando Jesus Cristo voltar com sua igreja, destruir o anticristo, o falso profeta, todos os ímpios, e aí Jesus Cristo vai instalar o seu reino, o reino milenial, quando Cristo vai reinar aqui na terra com os salvos durante 1000 anos. Então este quarto templo é o templo que será erguido no milênio. Ele é conhecido como templo milenial, que o profeta Ezequiel viu toda a sua estrutura ali no seu livro, do capítulo 40 até o restante de todo o livro. Este é o quarto templo, e esta é a quarta casa onde a glória de Deus estará naquele lugar. Você sabe quem vai construir este templo? A Bíblia fala direitinho, quem erguerá, quem construirá este templo. Vamos para o livro do profeta Zacarias, o penúltimo livro do Velho Testamento, ali depois de Ageu. Zacarias, capítulo 6 e versículos 12 e 13, diz, acompanha aí. E fala-lhe dizendo, assim fala e diz o Senhor dos Exércitos, eis que o homem cujo nome é Renovo, ele brotará de seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e levará a sua glória. E ali estará a sua glória. Então, este templo milenial será construído pelo próprio Jesus Cristo, porque ele é o renovo. Você pode acompanhar lá no livro de Isaías, capítulo 53, todos sabem que aquela profecia ali do capítulo 53 está falando de Jesus, quando diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ali no segundo versículo, já fala no nome renovo, foi subindo como um renovo. Então entende-se que ele está falando de Jesus. Jesus é chamado de renovo. E aqui em Zacarias está dizendo que um homem chamado Renovo, com R maiúsculo, é quem vai erguer esse templo milenial. E este sim é o último templo. Esta será a última casa em que a glória do Senhor estará totalmente em sua plenitude perfeita ali naquele lugar. Então este templo milenial, que é a quarta casa, o quarto templo da história de Israel e Jerusalém, é o que está na profecia lá de Ageu, capítulo 2, versículo 9, quando diz, a glória da última casa será maior do que a da primeira. Então, o quarto templo, o templo milenial, em que Jesus vai reinar com o seu povo ali naquele lugar durante 1000 anos, é o quarto templo, a última casa da qual profetizou o profeta Ageu. Amém? Entendeu? Quem estará no milênio, irmão Oziel? Os santos do Velho Testamento, a igreja que foi arrebatada com Jesus, os crentes que estavam mortos e serão ressuscitados para reinar com ele, e todos aqueles que estavam na grande tribulação, porém não receberam o sinal da besta e não foram degolados, conseguiram fugir, escapar. Estes no final entrarão ali no milênio e vão reinar por Cristo por 1000 anos, como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 20, que diz, reinarão com Cristo por 1000 anos. Então ali sim a glória de Deus estará em sua plenitude, com todo o seu povo reinando. Ali também estará o trono de Davi. O trono de Davi estará ali em Jerusalém, dentro deste templo, no milênio, e o Senhor Jesus se assentará sobre ele para reinar toda a sua nação com equidade e com vara de ferro, como está escrito lá em Salmos capítulo 2,
Em Apocalipse também está escrito, se eu não me engano, no capítulo 19, falando que o Senhor Jesus vai reinar com um cajado de ferro, braço de ferro, sua nação, trazendo justiça e paz eterna ali durante o milênio. Lá em Isaías capítulo 9, versículo 7, fala do trono de Davi, que vai estar no milênio. Também no capítulo 16, versículo 5, ainda de Isaías fala. Lá em Lucas 1 e 32, quando estava sendo anunciado o nascimento de Jesus, disse: este estará sentado no trono de Davi e reinará as nações. Então, este templo, meu irmão, que é o quarto templo, que é a última casa da qual profetizou o profeta Ageu. Ele não disse a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Ele disse que a glória da última casa, a última casa será a do reino milenial. No final do milênio, vem o estado eterno, a eternidade. E o templo vai permanecer, irmão Azel? Acredito que não, porque lá em Apocalipse 21 e versículo 22 diz que ali não haverá templo, pois a presença do Senhor é que será o seu templo, a sua luz, e todos o adorarão ali em espírito e em verdade. Amém? Que você possa estar ali naquele lugar, adorando ao Senhor Jesus, sentado no trono de Davi, naquele último templo, naquela última casa, no reino milenial. Amém? Tem uma grande promessa para você em Apocalipse capítulo 2, melhor, capítulo 3, e versículo 12, que diz que aquele que vencer, Apocalipse 3 e 12, aquele que vencer será feito coluna no templo do Senhor, ou seja, será a base de sustentação espiritual naquele templo do reino milenial do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você e sua família possam estar lá, que nós possamos nos encontrar lá, assim se Deus nos permitir. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Espero ter ajudado. Fique com Deus até uma próxima oportunidade, se o Salvador assim me permitir. Amém? Fiquem em paz, fiquem com Deus. Glória a Deus. Amém.